Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos para notícias com o jogo aberto aí sobre o Flamengo. Tem informação sobre o Wesley no Liverpool, proposta aí absurda, que pode tirar o jogador do Flamengo por valores estrondosos. Se inscreve no canal, ativa o sino, fica até o final para você saber tudo aí sobre o Wesley no Liverpool e vamos ver agora toda essa repercussão. Lembrando também que os créditos deixaremos na descrição, vamos reagir juntos e no final conversaremos mais aí sobre este vídeo e esse assunto. Vamos lá. Vamos lá. Notícias do futebol do Rio de Janeiro. O Vasco tem ação judicial em curso. O Flamengo está esperando pelo Pedro mais cedo. Será que ele pode retornar aos gramados antes da hora? O Fluminense está preocupado com a Copa do Brasil e o Botafogo de olho na Recopa Sul-Americana. O Flamengo tem um desfalque importante para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco. O atacante Everton Cebolinha realizou exames nesta segunda e foi constatada uma pequena lesão na região posterior da coxa direita. O jogador precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra o Maricá, no último sábado. A boa notícia para a torcida rubro-negra é que Pedro pode voltar aos gramados em abril. Após uma reavaliação com o médico que o operou, o atleta foi liberado para começar a se recondicionar com os preparadores físicos. O Vasco entrou ontem na justiça com pedido de recuperação judicial do Vasco SAF e do clube. Segundo a diretoria Cruz-Maltina, o movimento faz parte do processo de reestruturação iniciada em junho do ano passado, que busca restabelecer a saúde financeira do clube. Após a eliminação no Carioca, o Botafogo junta os cacos e pensa agora na Recopa Sul-Americana. O Glorioso precisa reverter o placar de 2-0 para o Racing, construído na Argentina. Para a partida no Nilton Santos, o técnico Cláudio Caçapa poderá contar com o atacante Arthur, recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Além disso, a expectativa é de casa cheia. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos para a decisão. Já o Fluminense finaliza hoje a preparação para a partida contra o Águia de Marabá pela primeira fase da Copa do Brasil. Mesmo que a equipe não tenha a mesma capacidade de investimento, o jogo é jogado um pouquinho diferente, tá? Então, não podemos escolher como o adversário joga. Temos que encontrar soluções para cada maneira que eles se comportem. E é isso que nós vamos tentar fazer na quarta-feira. Para o duelo de amanhã, em Belém, o técnico Mano Menezes terá o retorno de Guga, que cumpriu suspensão contra o Bangu. A principal dúvida é Thiago Silva, que sofreu uma lesão no calcanhar esquerdo no último Fla-Flu e também não jogou na última rodada da Taça Guanabara. Ainda não acabou a novela Vitor Roque com o Palmeiras. A gente sai de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro. O nosso telão já tem o símbolo do Flamengo e o Felipe Luiz, porque ele tem algumas mudanças ou possibilidades para escalar esse Flamengo, com alguns jogadores lesionados que não estão à disposição e também fazendo a conta para o retorno do Pedro Henrique Torre. Exatamente. Tudo bem, Mari? Mais uma vez aí, um beijo para você, abraço aí para todo mundo que está no estúdio também, quem está acompanhando a gente nesse Sport Center. Faz as contas para o retorno do Pedro, como eu disse, até os companheiros do GE deram essa informação, que ele foi reavaliado e aí liberado para fazer treinamentos físicos, né? Ali mais com preparador físico, enfim, iniciar esse processo. O Edu aí, companheiro, falando da questão do Pablo Maia, é sempre muito difícil, uma lesão muito grave, lesão de joelho, ligamentar, muito difícil para o atleta, sofre bastante, não só a parte física, mas também mental, é um processo complicado para voltar, então Pedro trabalhando demais para retornar ele sofreu essa lesão no início de setembro do ano passado, uma convocação para a seleção brasileira. Então, um planejamento ali de 8, talvez 10 meses, vai completar 8 meses ali em março, né? Então, seria no finalzinho de março, início de abril, que talvez ele pudesse voltar a jogar até antes do esperado, poderia ser maio. Então, mas vai ser paulatinamente, passo a passo. O Flamengo, mais daqui a pouco, promete divulgar uma nota oficial sobre o assunto. Então, Pedro é mais para frente. E ainda tem a questão de Cebolinha, agora falando mais do fim de semana. Cebolinha
e Michael, por exemplo, ficam fora, lesões musculares. O Alexandre, possibilidade de retornar, porque ele já está há algum tempo tratando da lesão muscular também. E aí o Filipe Luís vai tentando montar o elenco de acordo com essas possibilidades, mas sem dúvida o Pedro retornando ali já de olho, quem sabe no Mundial, seria um baita reforço para a temporada ali para o ataque. O Flamengo que teve o Juninho ali como uma opção, já que o Gabigol deixou o clube. Bom, a gente tem o Pedro por temporada, que aí vai dar para fazer esse comparativo. Óbvio que é até uma sacanagem comparar, sei lá, o que o expectativa em cima do Juninho, como o Pedro trouxe, não tem como. de outro atacante, porque assim, o Pedro no Flamengo por temporada é um esculacho, né? A gente está lá desde 2020, 54 jogos, 23 gols, 4 assistências. Não é a dele assistência, mas vamos para os gols. 21, jogou 46 partidas, 18 gols. 59 jogos em 2022, 29 gols. 2023, 61, 35 gols. Vai melhorando a sua média. 2024, 43 jogos e 30 gols. Ainda não atuou em 2025. E o que chama a atenção é que assim, ele se lesiona nesse período e quase termina o ano como um dos artilheiros. O artilheiro de temporada, né? O Yuri Alberto só passou ali no finalzinho. Na reta final. Na última curva. O Pedro, sem jogar, sem pisar em campo, defendia o seu... Não é nem o pódio, né? A primeira colocação na artilharia. O Flamengo está sentindo falta do Pedro? É bizarro isso, mas... Falar que não, né? Não tá. O Filipe Luís, ele tá conseguindo ajustar a sua equipe com 2 atacantes, 2 jogadores ali mais móveis. A realidade não tá sentindo, mas o Pedro é jogador de seleção brasileira. A gente tá falando aqui de um cara... A gente, inclusive, falou ontem de seleção muito por conta do Neymar. E é o cara que pode ser, que era a expectativa de ser o 9. Acabou caindo a vaga na ocasião do Igor Jesus, né? Por conta do desempenho que ele teve no Botafogo no passado. E ele se lesiona com a seleção, né? Na seleção, exatamente. De novo, né? Porque lá na época do Fluminense foi a mesma coisa. Mas, assim, no momento não tá, mas é um cara que com certeza fará a diferença. Não tem como, até porque o Pedro é um artilheiraço. Não só do Flamengo, mas também da seleção. Não tá porque o Filipe Luís encontrou alternativas, né? Mas facilitaria o trabalho dele ter um Pedro. Então, mas é isso. Eu acho que o mérito é do Filipe Luís, todo. Porque quando o Pedro tem a lesão, o Flamengo ainda está naquele processo péssimo. Inclusive, para mim, a lesão do Pedro é a derrocada completa do trabalho do Tite. Porque o Tite não conseguiu ter armas para jogar de outra forma. Ele tinha um 4-2-3-1, a base era o Pedro como pivô, como referência, não tinha outro jogador, tinha o Carlinhos, que com todo respeito tecnicamente não se compara. Nem está mais, né? Exatamente, o Tite não conseguiu arrumar outro jeito de jogar. Exato, e ali toda a situação do Gabigol, enfim, então, o Filipe Luís é que encontra soluções para o Flamengo trabalhar sem o Pedro, porque precisa trabalhar sem o Pedro, mas a figura do Pedro... A disposição é inegável que, nossa senhora, muda muito o time de patamar. E é muito doido, porque quando a gente não tem muita confiança no técnico, repara, em comentarista, em jornalista, fã do esporte, que é assim, o time tá bom, o cara que tá machucado é bom também, mas aí tem que ver se o cara vai conseguir encaixar. Quando a coisa tá boa, às vezes é bom não mexer. Com o Filipe Luís não tem essa. Você não discute assim, agora vai ter que encontrar um espaço para o Pedro. Doido. Isso não vai ser uma conversa, vai? Não, claro que não. De jeito nenhum, né? Claro que não, é tirar alguém ali que está jogando, por exemplo, né? O Filipe Luís, ele estava jogando com duplas, né? E mesmo assim fazendo lá a movimentação tática que ele faz, mas basicamente dupla de volante, 2 meias e 2 atacantes. Vai tirar um dos atacantes e vai colocar um cara de velocidade ali por trás dele, continuar jogando. Qual seria ideal? Na minha concepção... Com o Pedro em campo. O parceiro ideal para o Pedro. Então, ficaria Pedro e Bruno Henrique, mas na minha concepção ainda acho que o Luiz Araújo vai tomar essa vaga. Pedro e Luiz Araújo ou Pedro e Bruno Henrique e por trás Gerson e Arrascaeta. É por aí, Mari? O Pedro voltando, ele volta a ser a peça... Volta, indiscutível. Para mim, indiscutível, não tem como. Indiscutível. Precisa acelerar, porque assim, a minha preocupação precisa. Não precisa acelerar, né? Não, já te respondo. Não desespera, precisamos que ele esteja no auge, no Mundial... Não precisa correr com a coisa, a questão é que ele, como profissional, a questão é que ele está acelerando o processo porque ele se dedicou, aí, como o Pedro Henrique Torres falou pra gente, ele se dedicou esse tempo todo integralmente a se recuperar da lesão e ele que está acelerando esse processo.
Então, ele que já está aí, está tendo a condição física, né, de começar esse recondicionamento físico, mas não tem necessidade absurda do time, do Filipe Luís, enfim, do elenco, dele voltar antes do tempo que possa prejudicar, porque é muito comum quando tem esse tipo de lesão, né, ligamentar, esse tipo de jogador que é um cara mais pesado, não é nem pesado assim, eu digo de massa, né, cara muito forte. Então é muito comum que esse cara, se voltar antes da hora, ele se machuque depois. Então acho que pode... Acho que pode ir respeitando o passo a passo. O corpo dele está respondendo. Isso é importante, assim. Acho que o fato de você acelerar o processo... A gente está falando, inclusive, de um clube responsável, né? Assim, de departamento, de muitos profissionais de um nível altíssimo. O Pedro contribuindo por ser um atleta mesmo, um cara que se cuida. Então, assim, se o corpo está respondendo, isso é ótimo para o Flamengo. Agora, por necessidade... Não existe essa possibilidade. Precisamos dele, então vamos acelerar o processo. Não, o corpo dele está respondendo e isso é ótimo. E eu acho, Pedro Henrique Torre, que ainda tem a questão de um departamento médico que foi reformulado no Flamengo, né? Com o Runco também tomando algumas decisões. Então, assim, como o Pedro, camisa 9, né? Porque são muitos Pedros aqui nesse momento. Como o Pedro, camisa 9, voltará, também será talvez um primeiro cartão de visitas desse tamanho para um novo departamento médico que foi tão questionado, né? Fica tudo isso na mesa, né? Fica tudo isso em cima ali sob o holofote, na verdade, para todo mundo observar exatamente como é que isso está se desenrolando. Mas acho que ajuda também o departamento médico ter exatamente isso daí que a Mari falou. Um rapaz... que é muito focado, muito concentrado, muito profissional e sedento por recuperação, né? Doido para voltar e trabalhando demais por isso, os elogios que a gente ouve o tempo todo, que o Pedro é muito interessado o tempo todo, querendo acelerar dentro do possível, não é acelerar de qualquer maneira, dentro do possível a sua recuperação para, enfim, estar de novo à disposição ali do Filipe Luís e o jogador quer jogar, né? Fica com aquela ansiedade de jogar novamente ali e ele está cumprindo os processos ali e, como eu disse, fica ali em torno de 8, 10 meses, seriam 8 meses em março, então talvez ali mais em abril mesmo, talvez ele possa recomeçar e aí fica no banco um pouquinho, vai ganhando uma minutagem e tal, para depois em maio, quem sabe, tá no seu ponto ideal. Não quer dizer o retorno do Pedro, não quer dizer que em abril ele vai estar lá voando de novo, marcando gol de calcanhar de novo, enfim, completamente em forma. Mas aos poucos, ganhando minutagem e ajuda demais esse momento, o time está muito bem encaixado, o time está muito bem, o Filipe Luís sabendo rodar demais o elenco, adaptar, ter um modelo de jogo, mas roda bem as peças ali no ataque, sabe exatamente quem entra, quem sai, como faz a modificação, não tem uma pressão neste momento, né? Não tem aquele desespero, precisa de jogador, precisa de resultado, isso ajuda também a não ter uma pressão na recuperação do Pedro. Não, assim, a gente está falando do Pedro, mas o nosso Pedro Henrique Torre já trouxe, né? E a gente vai olhar lá a lista de lesionados. Você vai colocar Everton Cebolinha sentindo de novo, né? Michael sentindo de novo, De La Cruz, que não consegue emplacar uma sequência, o próprio Alexandro sentindo. E você, em outros momentos aqui, a gente abria debates, a Mari, que está há mais tempo com a gente aqui no Sport Center, do que você já, assim, de abrir debate sobre a análise do departamento médico do Flamengo. Foi pauta durante muito tempo, né? E que agora a gente está falando de 1, 2, 3, 4. Só no ataque nós estamos falando de 3. Sim. Com o De La Cruz ainda, com o lateral, a gente vai falando de 5, 6 jogadores e o time tela. Quem fez mais gols no ano? Flamengo, 28 em 12 jogos. O Filipe Luís, pelo menos nesse momento, ele está encontrando soluções. Por exemplo, Varela era muito criticado pela torcida do Flamengo e depois o Wesley passou o carro na disputa entre o Wesley e Varela. O Varela vai para o lado esquerdo e faz jogo bom, sabe? Até nisso o Filipe Luís está dando sorte, porque o Varela, que nem na posição dele, que era pelo lado direito, ele estava desempenhando também, vai para o lado esquerdo, consegue jogar bem. Não tem Varela, não tem Alexandre, o Ayrton Lucas estava machucado, o que a gente faz? Vamos abrir o Danilo da vida, vamos abrir o Léo Pereira, que foi, né? O Léo Pereira abrindo um pouco mais por lá, ou então qualquer coisa faz 3 zagueiros. Então o Filipe Luís, ele vai encontrando solução dentro de um elenco. E aí a gente está falando do elenco do Bahia, a gente está falando do elenco do Bahia, e também o Flamengo que está com um elenco robusto, está com nomes de peso, tanto nos 11 titulares, quanto enfim, nos suplentes lá, né, nos reservas. Então, sim, eu falo que os times brasileiros estão entendendo como jogar o calendário brasileiro.
Então, as contratações estão sendo para também, além dos 11 titulares, para compor o elenco e ter trocas fortes. Você não vai cair muito o nível. Por exemplo, o Flamengo, em 2024, teve isso, 2023 também, em determinado momento, era a troca por jogador da base, que é o que o Palmeiras está passando. Lohan, a solução... O Alacian, que está ganhando agora, o Everton Araújo, sabe? Então, tipo, em determinado momento, era a molecada da base que tinha que entrar para resolver. Foi isso, assim durante a Copa América. Exatamente. Né? Isso que o Gerson, que pegou o piano, falou, vem cá, dá aqui que eu resolvo. Então, o que o Palmeiras está passando agora foi o que o Flamengo já passou em determinado momento, só que agora o elenco está bem mais robusto. A gente está falando de 4 jogadores do setor ofensivo lesionados, saindo o Gabigol, e a gente está... O Flamengo com opção, aí entra o Plata, entra o Bruno Henrique, entra o Luiz Araújo. Nem se fala mais no Gabriel. Nem se fala. Não. E não foi um questionamento. Não foi, mas é mérito do Felipe, assim. Mas tá um trabalho orgânico, né? Porque a gente vê como o Boto participa, como, assim, o pensamento é de um Flamengo muito forte durante a temporada. Pedro Henrique Torre, liberado, tá? Obrigada pelas informações. Maravilha. Só queria finalizar, acrescentar também lembrar a frase do Felipe Luiz: não vou matar ninguém no Campeonato Carioca. Então, a qualquer dorzinha, qualquer incômodo, encosta, fica se recuperando e também não tem por que acelerar a volta. O Alexandre está lá, vai cicatrizar até o fim a lesão, não vai ter nenhum tipo de problema. O Juninho teve um edema, está fora há muito tempo. Trauma no Ayrton Lucas, espera bastante, vai esperar a semifinal. Então tem essa questão também. Está esperando bastante, não vai mesmo matar ninguém no Campeonato Carioca. Tá certo, tá com elenco, então também tá com resultado, não precisa ter pressa. Galera, e vamos agora falar sobre o mercado da bola do Flamengo, né? Porque o Wesley, ele entra aí na mira do Liverpool, clube gigante aí da Premier League da Inglaterra, clube que vem aí fazendo excelente temporada, e o clube tá interessadíssimo no Wesley, assim como outros times também, mas vamos ver aqui, segundo o site, o Liverpool, a situação do Liverpool, né, com relação aí a essa compra do Wesley. E aqui tem informação, galera, que o Wesley ele está sendo fortemente cobiçado pelo Liverpool da Inglaterra. O clube inglês já monitorava o jogador desde 2024 e agora iniciou conversas para avaliar uma proposta na próxima janela de transferências. A intenção seria contar com o Wesley após o Super Mundial, né, que vai acontecer em junho. E aí, isso seria de interesse deles, por quê? Porque, galera, o lateral deles, né, que é o Alexander-Arnold, ele está previsto para sair. Parece que ele tem contrato até o meio do ano, né? E ele está aí querendo muito sair pro Real Madrid, né? O Real Madrid está querendo comprar, porque teve aí a lesão do Carvajal. E o Real Madrid quer muito comprar o Arnold quer ir pro Real Madrid. E aí, o Liverpool vai precisar de um jogador dessa posição. O Wesley, ele está jogando demais. É uma posição que é escassa no futebol mundial. Você vai ver em poucos clubes, no mundo mesmo, jogadores que tenham o talento e a qualidade do Wesley. Jogadores que saibam defender e atacar. Jogadores rápidos, que tenham qualidades que sejam realmente diferentes. Você não encontra hoje laterais. Por isso que tá realmente sendo muito cobiçado o Wesley, com razão, né? Tá jogando muita bola. E aqui diz também que não é só o Liverpool, porque tem outros times europeus também, né? Grandes clubes, que estão interessados, né? Barcelona, Real Madrid também demonstra interesse, só que ainda, né, não formalizaram propostas. E já na Inglaterra tem também o Manchester United, clube do Casemiro aí, né? Que tinha o Antony também. E o Tottenham, que também estão acompanhando de perto a situação, só que até o momento não formalizaram propostas também. E também teve uma oferta do futebol saudita, né, estimada em 38 milhões de euros, que aí tem sido especulada. No entanto, até o momento, não há nenhuma negociação concreta. Então, Wesley, ele, por hora, né, ele está no Flamengo, né? Aparentemente, ele deve ficar até o Super Mundial mesmo, né? Acho que essa é a tendência, até para ele se valorizar mais. Mas até o momento, ele está aí no Flamengo. O Flamengo, por sua vez, já recusou proposta de 35 milhões de euros do Zenit e acredita que pode conseguir um valor ainda maior. Com o contrato até 2028, o Wesley segue focado na equipe, tendo participado de 5 jogos na temporada e registrado uma assistência. Seu bom desempenho no início do ano pode aumentar ainda mais a sua valorização no mercado europeu. Então, galera, é isso aí. O Flamengo teve essa proposta aqui de 35 milhões de euros, que é alta, né? Mas se deve àquilo que eu já falei. Para você achar um jogador dessa posição, um jogador bom da lateral, é muito difícil hoje. No futebol mundial, você não consegue encontrar, né?
São valores aí, galera, de atacantes bons, né? Valores de joias aqui, atacantes do Brasil, né? São valores semelhantes aí ao que foi o Vitor Roque, né? Um pouco menos, Hendrick, Estevão, né? São valores próximos a isso. Por quê? Porque é uma posição que é difícil você encontrar. Atacante você vê toda hora, querendo ou não, né? Aqui no Brasil mesmo, toda hora surge aí um novo Neymar, um novo Ronaldinho Gaúcho, um novo isso, um novo aquilo. Mas lateral tá realmente em falta. Então o Wesley, ele tá sendo muito cobiçado por vários clubes e o Flamengo não vai aceitar menos do que 35 milhões. Se ele recusou do Zenit esse valor, ele vai querer algo em torno de 40 milhões, que se você converter aí, vai dar mais de 240 milhões de reais. Seria o valor que o Flamengo deve estar aceitando aí pelo Wesley. Seria um valor exorbitante, né? Mas se deve aí também a perda que o Flamengo teria, né? Em que esse jogador saísse. Mas e você? O que é que você faria aí? Você venderia o Wesley? Por qual valor? E para onde você iria se você fosse o Wesley? Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Zenit? O que é que você faria? Deixa aí a tua opinião nos comentários. É muito importante saber o que é que vocês estão pensando. Agradecemos e até o próximo vídeo.